Henrique, assim, da mesma maneira como Barcelona, Buenos Aires é uma cidade viva, muito viva, ela pulsa. É uma cidade que, como você bem colocou, as regiões têm suas características, conta a sua história. Eu me permito 3 fatores que, dentro da sua palestra, que ela é muito ampla, mas muito clara, nos faz apaixonar por Buenos Aires ou fazer voltar quem conhece Buenos Aires. Mas 3 coisas me marcou muito na sua cidade, como interação, interface com a escala homem-cidade. Eu fiquei muito impressionado com o Porto Madeiro, que é a região que foi estruturada, que era um porto abandonado, que hoje é uma das grandes atrações noturna da cidade, que é realmente muito... Como conseguiu recuperar aquilo através da economia criativa. O outro foi o primeiro hotel que eu fiquei na minha vida, Hotel Design. O primeiro hotel design que eu fiquei foi em Buenos Aires. Mostra já como Buenos Aires já apontava já para o futuro, sempre pensando no futuro. O difícil era sair do hotel, porque era muito hotel design, muito, muito bem feito, valia a pena ficar também no hotel, e perder a cidade. Então, você ficava no dilema, com poucos dias, ficava muito no dilema entre sair e perder. Mas, lógico, que o certo era sair como a gente saiu. E um que me marcou muito também em Buenos Aires foi o Ateneu, que é a livraria, que era um teatro, que era fechado. Eles recuperaram o teatro e transformaram na maior livraria da América do Sul, que é maravilhosa. Que é uma outra forma da economia criativa. Mas em Buenos Aires se percebe facilmente a questão da economia criativa. Desde o Caminito, né, que você também não falou tanto, porque já é uma região histórica que reflete a identidade portenha, né, dos argentinos, que é de Buenos Aires, através da sua cultura do tango. Então, Buenos Aires ela vai da tradição à contemporaneidade. Acho que é o grande... Vocês conseguem fazer isso muito bem como cidade. Essa intervenção, como você bem disse, manter a tradição, mas avançar. Outra fala sua que eu achei muito rica foi quando você citou a escritora Naomi Klein, canadense, que ela realmente fez a análise sobre o não local, o não logo, e você tem razão. As cidades como Barcelona e como Buenos Aires, ela pode dizer sim logo. Quando você chega, você esquece do mundo. Você está em Buenos Aires, você está em Barcelona. Isso, eu acho, para o mundo global, é um grande alento a gente saber que existe ainda essas ilhas, né, de identidade e de criatividade. Então, tem algumas perguntas. A primeira pergunta não fala para quem, mas então eu posso passar para os dois para fazer as considerações. Não dirige nem para um nem para outro, mas fala o seguinte: por onde passa a inovação criativa na perspectiva da história das cidades? Por onde passa a inovação criativa na perspectiva da história das cidades? Primeiro, Oriol. Sí, perdón, la pregunta era, ¿por dónde pasa la innovación creativa la perspectiva de la ciudad? en la historia de la ciudad? Bom, eu acho que eu já falei alguma coisa sobre isso. Ou seja, existem 2 maneiras de assumir o patrimônio. O patrimônio pode ser assumido como um lastro, uma vinculação ao passado, ou pode ser interpretado como uma contemporaneidade. Ou seja, como resultado daquilo que você é. E são 2 modos totalmente diferentes de enfocar essa questão. Eu acho que o patrimônio, ou seja, a história, é sempre um relato que nós fazemos a partir da contemporaneidade para representar a nós mesmos. Ou seja, não é uma ciência exata, ou seja, para o resto dos mortais a história é pura atualidade. E com o patrimônio que nós fazemos com a história da cidade, nós podemos também fazer
relatos muito diferentes e se trata de fazer um relato que seja funcional para os seus interesses contemporâneos. E isso não implica num desgaste, mas sim uma recuperação. Olha o caso de Barcelona. Quando Barcelona assumiu essa grande transformação, nós devemos dizer que Barcelona, de alguma maneira, apagou algo da sua história do movimento dos trabalhadores, sendo uma cidade, ou seja, diziam, uma cidade muito importante para o movimento anarquista europeu, fundamentalmente quando as fábricas foram derrubadas em Poblenou, ou quando eliminaram ou deixaram alguns vestígios, somente algumas chaminés como lembranças emblemáticas da cidade industrial, transformaram a cidade em uma cidade exclusivamente de uma cidade de classe média, né? E, de algum modo, isso era uma falsificação da história. Mas é normal que isso que foi feito em determinado momento, que conjunturalmente era conveniente, porque era uma época de obsolescência de uma série de tecnologias que correspondiam à indústria, e Barcelona avançava em um processo de terceirização. O prefeito, naquela época, sempre contava que ficou muito impressionado com o filme Full Monty, porque via nesse filme um futuro para Barcelona. Então, aquilo tinha que ser modificado de alguma maneira. Bom, aquela falsificação histórica depois foi recuperada. E agora, é verdade que em algumas exposições, o novo relato da cidade, do movimento trabalhista, está muito mais presente. Portanto, nós temos o fato de que a história é construída de acordo com o que exige a nossa memória naquele determinado momento para poder agir no nosso presente. E só para completar aí, a ideia de que já Aureu está falando do patrimônio, não só do patrimônio físico, mas a história da cidade. Buenos Aires é uma cidade muito caótica. A Argentina é um país muito caótico. Então, a cidade está mudando com o humor dos cidadãos. Eu já falei, a prefeitura está tentando fazer essa transformação para o futuro, gerando novas centralidades, mas sempre temos a própria identidade da cidade está saindo para a rua. É uma cidade onde as pessoas saem para a rua o tempo todo, e cortam a rua o tempo todo, se manifestam. E acho que é interessante porque temos aí um povo com vontade de ir para frente com seus interesses. Mas é difícil para os governos todos ter aí um equilíbrio entre essas manifestações e os projetos para o longo prazo da cidade. Mas é muito interessante. Essa ideia do patrimônio como um patrimônio que tem uma tradição, mas está mudando o tempo todo, se incorporando as novas tradições da cidade. Chegando mais. Também para os dois, eu acho que essa pergunta passa primeiro para o Henrique, que eu acho que ela tem a ver com todas as duas situações, mas eu acho que nós, no caso aqui latino-americano, é mais acentuado. É como gerar envolvimentos e apropriação da cidade, de modo a blindá-la da política de transformação, de reviravoltas políticas, a não continuidade, no caso seria. Como envolver e apropriar a cidade, de modo a blindá-la da política de transformação da cidade, das reviravoltas políticas, ou seja, a não continuação quando muda o ambiente político. Para isso, a única fórmula é ter uma cidadania muito forte,
a rede, o entramado social tem que ser bem forte, tem que ter a experiência de trabalho com as ONGs, com a academia, para que o projeto não seja só um projeto do setor público, mas seja um projeto da cidade. Eu acho que aqui temos a grande experiência da cidade de Barcelona, e onde o Oriol falou muito bem dessas parcerias entre o setor público e o setor privado. E a mudança, o sucesso da Barcelona, eu acho que é não só a transformação da imagem da cidade, mas que eles conseguiram que o projeto seja um projeto de todos. Não só um projeto do governo, mas um projeto da própria cidadania. Então, hoje você fala com um motorista que ele está no táxi na cidade e ele se sente, ele faz parte da cidade criativa de Barcelona. E ele vai falar disso com você. Então, eu acho que isso é importante. Não só para a criatividade, mas para essas mudanças que eles precisam de ter o setor, o terceiro setor bem envolvido. Como chegaram novas perguntas, eu vou dirigir essa para o Henrique e fazer outra para Oriol, para não ficar repetido, correto? Porque a gente ganha tempo também. Oriol, qual a importância cultural de escolas como EINA, Elisana e Massana para Barcelona? Podem ser consideradas elas como incubadoras culturais? Sim, o papel das escolas em Barcelona não somente tem a ver com a formação de designers, porque, de algum modo, as duas escolas citadas, a EINA e também a Escola Massana, são centros que, de algum modo, foram transformados em plataformas dos novos criadores, onde coincidiam ideias, faziam intercâmbio de ideias e essas ideias ganhavam corpo. A história da EINA e também da Massana é muito heterodoxa. A EINA era uma escola de design, mas acolheu o colégio de filosofia, ou a faculdade de filosofia, que eram os filósofos expulsos da universidade, ou seja, não trabalhava somente com design. E nos anos 70 era o principal lugar de onde saíam os expoentes da arte conceitual na Espanha, ou seja, os estudos formais eram estudos de design, mas funcionava também como centro virtual de convergência de tudo que tinha a ver com a novidade cultural. E no caso da Massana também é muito parecido. Então isso gera, claro, algumas tradições determinadas que, evidentemente, as coisas mudam muito, mas são sustentáveis, ou seja, fica aí uma marca na própria identidade dos centros. Se me permitir, eu gostaria de comentar alguma questão sobre o que o Henrique também falou. No caso de Barcelona, tem existido muita continuidade política até o momento atual, mas essa continuidade do mesmo partido político ou o mesmo grupo político também não garante continuamente essa continuidade, porque 30 anos é muito tempo. E dentro de um partido político tem que ter renovação geracional e renovação de ideias. Nesse sentido, o modelo Barcelona a gente viu como um pouco gasto e com necessidade de renová-lo. Eu gostaria de apresentar um caso, claro que entendendo o modelo de Barcelona como o conceito de um grande macro caso de co-design. O que acontece é que esse co-design é controlável em comunidades pequenas, mas em comunidades maiores tem uma gestão impossível, o que ainda não foi inventada. Eu gostaria de falar de um caso de 4 anos atrás. A reforma da Diagonal. A Diagonal é uma via central, uma avenida que divide a cidade de um ponto a outro.
E a ideia era fazer um processo participativo, através do qual tinha 3 propostas que foram mostradas para um referendo por votação da população. Uma de reforma urbanística, ou 2 de reforma urbanística e outro para deixar como estava. E houve uma campanha a favor das diferentes propostas. O que aconteceu? A diagonal, essa avenida, não é um elemento somente de um bairro, mas é um elemento que afeta 2 milhões de habitantes. Portanto, era complexo entender tudo isso que estava sendo proposto e muitos interesses diferentes aconteciam. O resultado foi que a participação foi muito pouca, muito baixa e ganhou a proposta de deixar como estava. Nenhuma das propostas de reforma pegou. Então, qual que seria a reflexão aqui, a reflexão sobre isso e o relativo fracasso? O que a população queria era voltar para o início, ou seja, não que eles participassem sobre propostas feitas, elas queriam participar da proposta do design. E essa era a proposta anterior, e agora, meio que a favor de um certo despotismo ilustrado, eles colocavam a proposta já pronta para a votação da população. Henrique, estão pedindo para você repetir o nome do seu blog. No final da primeira apresentação eu tenho todos os dados, mas é Trade and Me. E tinha sido um blog de comércio exterior no princípio, e agora é... Não sei o que é agora, é como é. É uma mistura. Mas é tradeandme.blogspot.com. Blogspot, coloca no Google. Se vai para o Google, eu tô, também em Twitter tem um nome do blog. Blogspot. Gente, nós estamos aqui ainda com várias perguntas, mas é indelicado, mas nós não podemos continuar, porque vai atrapalhar o próximo painel. Então, fica difícil para mim, mas eu tenho que interromper por causa do horário, e eu queria convidar a Ana Carla para dizer para nós os próximos direcionamentos. Eu só queria utilizar um pouco desse final do espaço para convidar todos vocês, ainda dentro do programa, da programação da 4ª Bienal Brasileira de Design, assistirem o seminário internacional que vai acontecer sexta-feira, dia 26, aqui na Escola Guiar da nossa universidade em Belo Horizonte, o seminário Design e Emoção, que contará com a presença internacionais da jornalista Cristina Morosi, da Itália, da designer arquiteto urbanista Yong-Ju Oh, da Coreia e de Milão, e o professor Marco Maiorque, do Politécnico de Milão. Nós vamos debater um dia sobre design e emoção, vocês são todos convidados. Ana Carla, agradeço a todos vocês, agradeço o Henrique, agradeço o Orion pela riqueza do debate, que eu tenho certeza que poderia ficar mais toda manhã. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a participação do moderador, de João de Moraes, os palestrantes Oriol P. Bernard e Henrique Avogadro, e convido não só os palestrantes, o moderador, como todos os presentes, para que a gente possa fazer um coffee break, e retornaremos em 15 minutos. Todos estão convidados no foyer da nossa biblioteca. Até já.